Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. Hoje dedico esse vídeo para a entidade Abrigo dos Pobres de Maranguape, aqui próximo à Fortaleza, tá? Que acolhe as pessoas, tá? Mais vulneráveis. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje é sobre o substrato. Substrato à base de turfa totalmente embolorada, né? Posso usar esse material? Não vai ter problema nenhum? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo, na verdade, foi encaminhado por várias pessoas, né? Que utilizam substrato à base de turfa, tá certo? E decidi fazer esse vídeo na íntegra, né? Porque muitas pessoas preocupadas com relação a esse material, né? Com bolor, né? Com esses fungos nesse substrato, tá certo? Vale mencionar aqui que não é somente as turfas, tá certo? Então eu vou mencionar aqui, né, que todas o substrato que tenha pelo menos um componente de matéria orgânica, né, no caso aqui turfas, mas pode ser outros materiais, podem sim apresentar essa situação, tá? Mas não se alarme, tá? Porque por exemplo, eu conheço e trabalhei muito com a casca de pinos, né? De vez em quando nessas cascas de pinos no cultivo em plantas, né, aparecem também, normalmente aparecem cogumelos, tá certo? Então isso é muito comum, né, aparecer não só o bolor, o fungo em si, tá certo? Mas cogumelos também, tá, nos seus vasos em pleno cultivo. Isso é natural, né? Isso é comum, tá certo? Quando você tem, né, matéria orgânica dentro na mistura do seu substrato, tá certo? E pode aparecer fungos, né, inusitados de cores, né, alaranjado, amarelado, esverdeado, tantas cores, como cogumelos de diferentes padrões, tá certo? Esses fungos são classificados como fungos saprófitas, tá certo? Ou seja, eles, na verdade, simplesmente estão aproveitando, né, essas fibras, esses materiais orgânicos presentes no substrato, tá certo? Normalmente não são, tá, causadores de doenças, né, conhecido como fitopatógenos, tá certo? Então, na verdade, você não precisa temer tanto, né, com relação a se ela causa ou não a mortalidade das plantas. Vão causar nenhum tipo de problema para as plantas desde que elas estejam vivas, né? Quando elas morrerem, elas também vão aproveitar da matéria orgânica, tá certo, das plantas. Mas no caso das plantas vivas,
tá? Normalmente não ocorre nenhum tipo de problema dessa natureza, tá certo? Então, esses fungos, essas espécies de fungos, dezenas, até centenas, né, de espécies desses fungos, simplesmente vão aproveitar dessa situação da presença, tá, das fibras, né, das matérias orgânicas com a alta umidade, tá? Essa tem que ter a alta umidade. E normalmente esses materiais são, na verdade, guardadas dentro de sacos plásticos, né, com alta umidade relativa, tá, do ambiente. Por isso que aparece, né, esses fungos, tá certo? Mas você não precisa se preocupar, principalmente porque não são classificados, né, como fungos causadores de doenças, tá certo? Algumas pessoas também me falam do cheiro forte de mofo, né? Esse cheiro característico de mofado, tá? Mas no momento em que você coloca num sistema de cultivo, tá? Esse cheiro também vai desaparecer, ok? E essa aparência, né, desse fungo, né, emboloramento, né, também acaba desaparecendo, tá certo? Eu já usei vários desses, digamos, substrato mofados, né? Nunca tive problema com plantas, tá certo? É lógico que em algumas situações a aparência, né, desses mofos no substrato pode assustar as pessoas que não conheçam, mas normalmente não causa nenhum tipo de problema além daquela aparência, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Mas, professor, não tem nenhum tipo de problema causado por esses fungos, né, na planta? Existe algum problema causado por esses fungos, não é mesmo, professor? Verdade, com relação à planta em si, no seu cultivo, a gente nunca escutou alguma coisa, digamos assim, mais séria com relação à presença desses fungos saprófitas, tá certo? Mas temos sim alguns relatos, né? Inclusive eu já fiz algumas análises, tá certo? Do problema desses fungos, mas não com as plantas, mas com o substrato. Primeiro é a durabilidade, tá certo? Normalmente substratos que passam por uma degradação maior de qualquer tipo de fungo, ela tem um resultado da durabilidade menor do substrato, tá certo? Então, isso já na verdade, conhecido, né? Quando você tem o emboloramento de um material, você tem, na verdade, uma diminuição da durabilidade, não somente do substrato, como qualquer outro material, tá certo? E além da durabilidade, esse teste eu cheguei a fazer, né? O que ocorre é que quando você tem essa alta infestação do fungo no substrato, você também tem, tá certo, uma elevação da acidez, ok? Então existe essa diferença, né, com relação à acidez, a gente chama de pH, ok? Em que quando você tem uma alta infestação, você tem uma elevação, tá certo, da acidez nesse meio, tá certo? Isso não vai causar problemas sérios para as plantas, porque as plantas, a gente aduba as plantas, né? Então não teria problema nenhum, tá certo? Mas isso ocorre, né? E logo depois dessa, digamos assim, intensa crescimento do bolor, o pH ou a acidez ela acaba normalizando, tá certo? Então isso ocorre também, tá, nos substratos que porventura esteja embolorado, tá certo? Então, na verdade, é como se a gente medisse, por exemplo, né, a acidez do nosso próprio sangue, né? Quando alguma pessoa está
infeccionado, né, você vai ter uma alteração no pH. Então é mais ou menos, né, o que ocorre também no substrato, tá certo? É por isso que eu sempre aqui comento, né, sobre a esterilização de substrato, né? Muita gente tem me perguntado, né, substrato para a produção de mudas tem que ser diferente da produção do cultivo de plantas adultas, né? Eu sempre falo que no caso das plantas adultas é interessante que você esterilize o substrato, mas no caso das mudas, né, na produção das mudas, seja a partir de sementes, seja a partir de estacas, eu acredito que seja importantíssimo a esterilização do substrato, tá certo? Então, esses são os itens, eu vou deixar aqui no izinho, eu sempre falo sobre as esterilizações e os diferentes tipos de esterilizações que você pode fazer, né, com seu substrato, ok? Eu cito aqui o solar, cito o vapor de água, que são os mais simples para vocês fazerem, tá, com o seu substrato, tá certo? Com relação a fungos, né, substratos, essas não patógenos, não, aqueles que não causam as doenças, né, nesse caso a gente chama de saprófitas, né, elas na verdade necessitam de mais estudo, tá certo? Então a gente tem pouquíssimas pesquisas com relação, tá, a esses tipos de fungos nos substratos, ok? Então, eu acredito, né, que há necessidade de maior número de pesquisas, maior número de pesquisadores voltado a essa situação, que é uma situação constante, né, cada vez mais constantes, né, porque muita gente utilizando já o sistema de substrato e não mais o solo devido a diversos problemas. Então, existe essa carência de pesquisa, tá certo? Então, acredito que num futuro próximo a gente tem aí mais dados e informações sobre a esse respeito, tá certo? Se vocês tiveram dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente. Enviem, tá certo, as suas perguntas, que ajuda muito o nosso canal. Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Tá? Hoje eu dedico esse vídeo para a instituição Abrigo dos Pobres de Maranguape, tá? Comandada pelas Irmãs Caputinhas, tá? Que acolhem não somente pessoas, né, desabrigadas, mas também pessoas muito necessitadas, tá certo? Nesse abrigo. É um trabalho muito bonito, mas é muito duro também, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o contato para que vocês possam ajudar essa entidade, tá certo? E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.